Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer encontrá-los novamente. Espero que vocês estejam todos bem, tenham tido uma boa semana. A nossa aula hoje, nós vamos dividir a aula em dois momentos. Nesse primeiro momento, nós vamos estudar um pouco e aprender um pouco mais sobre a história da língua inglesa, o surgimento da língua. A história nos diz que em uma certa região da Europa, tribos guerreavam entre si a fim de conquistar mais espaços, mais territórios. E essas tribos, elas já tinham a sua própria língua, a sua própria cultura, mas quando elas dominavam a tribo rival, elas passavam e trocavam informações, Elas passavam parte da cultura e da língua para essas tribos dominadas, Essas tribos, que hoje a gente entende como sendo parte da Inglaterra, Irlanda, Escócia, ela se desenvolveu, tornou-se um país desenvolvido como a Inglaterra e passou a colonizar outros países, outros continentes. A gente sabe que a língua inglesa é uma língua muito rica a partir desse fato que eu disse para vocês. Eu vou mostrar agora algumas imagens com algumas palavras que automaticamente vocês reconheceriam como pertencentes à língua inglesa. Então a gente tem aqui, todas essas palavras estão em inglês. E quando a Inglaterra já era um país civilizado, desenvolvido, ela decidiu então desbravar, ir a outros continentes. E aí ela descobriu então a Índia. Na Índia, que já tinha a sua própria língua, a sua própria cultura, foi dominada, foi colonizada pela Inglaterra e a partir disso houve uma troca. A gente tem a palavra shampoo, por exemplo, que a gente utiliza em inglês e é pertencente então à língua, ao idioma hindi, que pertence à cultura indiana. Mais tarde, a Inglaterra passou a colonizar outros países, outros continentes, como o continente africano. E aí a gente tem a palavra zombie, que pertence ao idioma africano. Depois disso, por uma questão de colonização, de povoamento, como vocês sabem, através da história, a Inglaterra chegou ao continente norte-americano e aí teve contato com os primeiros nativos indígenas. Esses indígenas também tinham sua cultura e a sua própria língua. Essa língua também foi modificada. Isso tudo mostra que a língua inglesa ela não é estática, ela passa por mudanças, por transformações. Essas mudanças, elas geram e chegam até nós de formas muito diferentes. Quando a gente tem a língua inglesa e pensamos que a língua pertence a um certo país, como a Inglaterra ou os Estados Unidos, é uma visão muito reducionista, muito pequena. A gente sabe que mais de 50 países têm como língua oficial a língua inglesa. Então é muito pequeno a gente pensar, eu vou falar inglês britânico ou americano. Não, a gente precisa olhar isso de forma mais ampla, indo além das nossas fronteiras. A língua, como eu disse, ela não pode ser pertencente ou pensada como sendo posse de algum continente ou de algum país. Aqui a gente tem um estudioso chamado Derek Walcott, e ele nos diz o seguinte: The English language is nobody's special property. It is the property of the imagination. It is the property of the language itself. Então aqui eu já marquei para vocês algumas palavras que vocês conhecem e a gente tem basicamente todas as palavras são muito parecidas com o português, com exceção de nobody, nobody ou nobody, que a gente pode dizer. E nobody significa ninguém. Vamos ver então o que Derek Walcott nos diz sobre a língua inglesa. Então, vocês estão vendo que a gente tem aqui special e property. Property significa propriedade. Então, a gente tem que propriedade especial. Ele está dizendo que a língua inglesa não é propriedade especial de ninguém. It is the property of the imagination. Marcado em vermelho, a gente tem o pronome it,
que quando a gente encontra num texto, a gente pode ou ignorá-lo e ir direto para a próxima palavra, que no caso é um verbo, ou então a gente dá o significado de ele ou ela. Essa palavra geralmente substitui algo que foi dito anteriormente. Então, the English language is the property of the imagination. Ela é a propriedade da imaginação. Ela é a propriedade da língua em si. Então, como eu disse, e não sou eu que estou dizendo, são vários estudiosos, e um deles, Derek Walcott, nos diz que a língua não pode ser dita pertencente a um povo, a uma nação. Ela pertence a todos que fazem uso dela, tá bom? Então, eu utilizo a língua inglesa para me comunicar, para ler um texto que não pertence especificamente a um falante nativo de língua inglesa. Pode ter sido escrito por um chinês, por um japonês, mas ele utiliza a língua inglesa para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de texto, ao texto que ele escreveu. É exatamente o que acontece nessa imagem. A gente tem aqui protesters. Essa foto foi tirada no Cairo. Cairo é a capital do Egito, né? E aí a gente consegue perceber que esses protesters, esses manifestantes, eles estão manifestando algo. Eles estão protestando contra algo ou a favor de algo, né? E a gente tem aqui a palavra injustice, que é exatamente a mesma coisa que português, injustiça, né? Quem protesta, protesta contra alguma coisa, né? No caso aqui, injustiça. Então, se eu tivesse o texto em árabe, que para mim não faz sentido nenhum, porque eu não falo árabe, eu não leio árabe, não sei nada sobre isso, esse texto não significaria nada, né? Mas aqui esse manifestante ele resolveu que se ele escrevesse o texto dele em inglês, mais pessoas poderiam ter acesso. E quando eu digo mais, é muito mais pessoas. Aproximadamente são 380 milhões de pessoas entre nativos e falantes de primeira língua, de segunda língua, né, que fazem uso e que conseguem ter acesso à língua inglesa. Então, o que a gente tem nesse texto? Together against injustice. Together against injustice. Against, como eu falei para vocês, é contra, injustice é injustiça e together é juntos. Então, juntos contra injustiça. Bom, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês 2 slides que vai nos preparar para a leitura de um texto, tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção na imagem e em algumas palavras que vão aparecer no texto que a gente vai ler daqui a pouquinho. Então, a primeira coisa é essa imagem. O que a gente tem aqui? What is this? This is a party. Ou this is a party. Party ou party. O que é party? Party, né? A gente tem uma birthday party, Christmas party, né? Então, uma festa. Essas pessoas estão numa festa, ok? Então, memorizem a palavra party. E o que é isso? What is this? What is this? This is world. This is world, né? Mundo. Então, gravem essas 2 palavras. Party e world. A gente vai ler um texto que vai aparecer essas palavras, então vai facilitar a nossa leitura. Acontece que esse texto que a gente vai ler é um infográfico. Ah, mas o que é um infográfico? Então eu vou explicar rapidamente para vocês o que é um gráfico. Gráfico é esse tipo de imagem. A gente tem vários tipos de imagens, né, que servem como gráfico. E o gráfico ele vai utilizar de recursos visuais, né, para demonstrar um dado, um valor, um número. E aqui a gente tem esse gráfico sobre Languages of the World. Então a gente tem aqui um gráfico pizza, né, que em inglês a gente fala pie, P-I-E, pie, de torta mesmo, né? E a gente tem as línguas que são mais faladas no mundo, né?
E a primeira delas a gente tem aqui Chinese, depois Spanish, English, Bengali, Hindi e assim por diante. Né? Português, olha aqui qual colocação nós estamos. Né? Então essas línguas, esse gráfico, ele nos mostra de forma bem visual qual é a situação que a gente tem das línguas no mundo. Então, languages of the world, isso é um gráfico. Agora vamos ver um infográfico. Infográfico, ele tem outras características além de representação numérica e imagem, né? Geralmente não. E certamente isso vai acontecer. Para ser um infográfico, nós vamos precisar de um texto. O texto ele vai ajudar na compreensão do que nós não entenderíamos apenas com imagens. Então, nesse texto, nós temos aqui no infográfico algumas palavras que são conhecidas, outras nem tanto, algumas parecidas com o português, mas a gente vai tentar entender o que esse infográfico quer nos trazer. Tá, no título dele tem duas palavras aí que a gente conhece. Ó, languages in the world. Languages in the world. Então a gente sabe que a gente está falando de línguas no mundo. Lembra lá de world que a gente acabou de ver? Beleza. E o resto? O resto a gente não sabe, então a gente ignora por enquanto. A gente entendeu a ideia geral. Que eu quero dizer com esse gráfico, com esse infográfico, é que nós estamos vendo as línguas no mundo. Tá. Continuando lendo então o texto. A gente tem languages, world, proportionally represented by 100 people at a party. Ah, tá. Então a gente tem palavras que são parecidas, a gente tem languages, que é línguas, world, que é mundo, proportionally, né? Proporcionalmente representado. Então a gente vai ter um exemplo nesse infográfico que ele deu o seguinte, que as línguas no mundo, e aqui a gente tem a palavra party. Mas o que isso tem a ver? Festa com língua no mundo. Ele está dizendo que proporcionalmente representado, se o mundo fosse uma party, uma festa, e nessa festa a gente tivesse 100 people, 100 pessoas, qual seria a quantidade de pessoas que falariam cada uma dessas línguas, das línguas principais, né? Entenderam a ideia? Vamos imaginar o mundo sendo uma festa. Nessa festa teria 100 pessoas. Quantas pessoas, qual seria a proporção de línguas faladas por cada uma dessas pessoas? Então aqui, ó, a gente tem a palavra speak. Speak é o verbo falar, tá ok? Então a gente vai entender que qual é o número para Chinese? É a língua que é mais falada. Chinese, 17. Então, 17 people nessa festa falaria Chinese. 6 falariam, né? Speak Spanish, espanhol. 5, English. Olha português. 3 people speak português. E o resto, né, as outras 55 pessoas, olha, elas, de acordo com esse texto, com esse infográfico, elas dançariam sem conversar com ninguém, porque eles não teriam nenhum companheiro de conversa. Então, vamos pensar você, falante de língua portuguesa, se você estivesse nessa festa, você só falaria com 3 pessoas. É muito pouco, né, num mundo de 100 pessoas, numa festa, num universo de 100 pessoas, você conversar apenas com 3. Aqui a gente está falando de línguas que são faladas por nativos, né? Então, a gente estendendo isso um pouco mais, qual seria a solução para que todo mundo se comunicasse nessa festa, né, que é o mundo? Que todo mundo falasse uma língua em comum. Tem jeito de eu falar de uma língua que eu nunca vi, de uma tribuzinha lá da África? Não desmerecendo, não, mas é muito difícil. Então a gente teria a língua inglesa que faria essa ponte, esse rompimento dessas fronteiras. Por que são fronteiras? São barreiras, são impedimentos. E aqui a gente pode ter a ideia de fronteira
invisível, essa barreira invisível que nos impediria de nos comunicar, de ter acesso ao outro, ao que o outro produz, né? Então, a língua inglesa seria uma ponte de acesso a essas pessoas. Só que a nossa aula, eu falei no início do nosso encontro aqui, que a gente dividiria em 2 momentos. No primeiro, para a gente falar sobre a história da língua inglesa, o surgimento dela, né? E agora a gente vai partir para um outro momento, que é cenas do cotidiano. Tanto a professora de matemática quanto de ciências, elas vão trabalhar também nas suas aulas com essa questão do cotidiano. A Mari, ela vai trabalhar com as ciências, com as terminações nervosas que nos ligadas ao nosso dia a dia. Eu não sei como ela vai fazer isso, eu espero que vocês assistam e depois a gente fazer uma conversa muito legal sobre isso. A professora de matemática, ela vai falar sobre uma coisa muito doida. Como é que com 6 pessoas eu consigo encontrar outras relações no mundo inteiro. Ou seja, não tem fronteira, né? A gente consegue ter acesso. E aqui eu estou mostrando para vocês como é que a língua inglesa pode me fazer ter acesso, inclusive, a essas pessoas, quem sabe, né? Só que eu andei pensando durante a elaboração dessa aula e falei, quem sabe eu falo então sobre palavras que a gente tem durante o nosso dia a dia, né? Que a gente encontra durante o nosso dia a dia em inglês. E a gente tem aí algumas delas, né? E eu fiquei pensando, mas meus alunos já são muito espertos, eles já conseguem saber disso. É óbvio que a gente está aí cercado por palavras em inglês. E um exemplo dessas palavras, cenas do meu cotidiano, tá? O que são cenas do meu cotidiano? My daily routine. My daily routine. A minha rotina. Eu vou explicar para vocês o que eu faço no meu dia a dia. E aí você vai ter condições de fazer também a sua própria rotina. Então, esse aqui sou eu. I usually wake up at 6 o'clock. I usually wake up at 6 o'clock. Então, a gente vai fazer uma relação da imagem com a frase em inglês, tá? Então, I, vocês já sabem, estou falando em primeira pessoa, então sou eu. Wake up, né? Wake up at 6 o'clock. I have breakfast every day. I have breakfast every day. Né? Então, eu tomo meu café every day. Then, I go to school and sometimes I am late. Todas essas frases são verdadeiras, viu? Então, eu vou para a escola, né? And sometimes I am late. E às vezes eu estou atrasado. É de verdade isso, infelizmente. Vergonha. I always have lunch. And I love pasta. I always have lunch. Então a palavra lunch parece lanche, né? Mas não é. É almoço. Então eu sempre almoço e I love pasta. Pasta é macarrão, massa, né? Lasanha. And I always have lunch. I love pasta. I often run in the afternoon or in the morning. I often run. Né? Eu sempre, ou eu frequentemente, corro à tarde ou de manhã. Então, a gente tem aqui in the afternoon and in the morning. Memorizem isso, tá? Esses momentos do dia. In the morning, in the afternoon. Then, in the evening, olha, a gente acabou de aprender in the morning, que é de manhã, in the afternoon, que é à tarde, e agora a gente tem in the evening, à noite. I watch TV. It is my favorite free time activity. It is. Tá vendo it de novo? Tá falando o quê? Que TV, assistir TV é minha atividade favorita, tá? Then, after a long day, então depois, né, de um dia longo, o que eu faço? I go to bed. I go to bed. Então eu vou dormir, né? Eu durmo. Tá. Essa daqui é parte da minha atividade que eu gosto mais de fazer. I watch TV.
Eu amo assistir TV. Só que eu gosto mesmo é de series. Eu amo assistir séries. E isso faz parte do meu cotidiano. Essa aqui é uma das minhas séries favoritas, Friends. Friends is a famous American TV show. Friends is a famous American TV show. TV show aqui é uma série, né? And this is Joey Tribbiani. He is one of my favorite characters. Joey is very funny. Eu não sei se você já tiver a oportunidade de assistir Friends, mas Joey é o máximo. E aqui está dizendo pizza, porque ele realmente gosta de pizza. We like pizza. He is funny. A palavra character é personagem, tá? Ok, vocês vão assistir agora um vídeo que é um episódio de um episódio da série Friends, que acontece exatamente com o Joey, tá? Antes de assistir, eu quero que a gente prepare um pouco a nossa visão, o nosso olhar para esse episódio. Então, essas aqui são cenas retiradas do vídeo, tá? Do episódio. Where is Joey? Where is Joey? O que é where mesmo? Onde, né? Então, onde o Joey está? He is in a school. He is in a school. He is in a classroom. Então, a gente já sabe, batendo o olho aqui, a gente sabe que esse episódio vai acontecer numa escola. In a school, in a classroom. Tá? And who is she? Who is she? Quem é ela, né? She is the teacher. She is the teacher. E who are they? Who are they? Quem são essas pessoas? Essas pessoas são os colegas, né? E aqui a gente tem, então, essa primeira parte que eu quero que vocês assistam observando essas questões. A gente vai entender what is the subject. A palavra subject, que é estudada aí, né? O que eles estão estudando. E a gente vai ver que é English as a second language. Lembram lá da nossa primeira aula que a gente aprendeu os números ordinais? Second. Second significa segundo, tá? Então vamos ver agora o que acontece com o Joey, por que ele foi parar numa sala de aula, né, que ensina the subject English. Ele é americano, então será que ele precisa estar lá naquela sala? All right, great. Okay, I just gotta go pick up my books. I'll be right back. Don't go anywhere. No problem. I'll be right here. Nice to see you again, Maria. Hello, Mrs. Lafferty. Oh, welcome. What is your name? I'm Joey. Joey, you have a wonderful accent. Thank you. Joey, this is an English as a second language class for beginners. Are you sure you're in the right place? Oh, I'm in the right place. Let's get started. I hope that everybody practiced counting to 10 over the weekend. Yes. Great. Let's do it together. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Very good, boys. Somebody's gonna get a gold star. Thanks. 13, 14, 15. Like everybody to take out their homework on the subjunctive tense. You didn't do it? I got it. If the present tense of the verb to be is I am, then the subjunctive tense is if I... Joey? If I was. Oh, I'm sorry. That's not correct. It's if I were. Very good, Boris. Joey, you're stupid. Joey is stupid, Renata.
Ok, vocês assistiram, espero que tenham entendido aí o que acontece com o Joey, né? Vocês viram que ele vê uma moça e vai logo atrás dela e aí ele se encontra dentro dessa sala de aula, né? A professora, the teacher, ela fala algumas expressões que eu não sei se vocês conseguiram identificar, mas seriam essas daqui. Welcome, welcome, né? Bem-vindo, né? É a primeira frase que ela fala. What is your name? What is your name? Ela se depara com um aluno novo, que é o Joey, e pergunta, what is your name? You have a wonderful accent. You have a wonderful accent. Essa é outra expressão que ela diz, né? Quando ela fala a bordo do Joey. A palavra accent, né, significa sotaque. Né? Então, ela está falando que o Joey tem um sotaque muito bom, né? Um maravilhoso sotaque. E o que ele diz para ela? Oh, thank you. Vocês entenderam? Vocês viram isso? Ótimo. Qual é, né? What is the subject of the class? Nesse dia, a professora pediu para que os alunos estudassem algo dentro da língua, né? Eles estão estudando inglês e o que eles estão fazendo? Vocês viram lá? Ó, o que esse rapaz, esse student está fazendo? Mostrando, né? To, que eles estão contando. Então, qual é o subject, o assunto da aula desse dia? Numbers, numbers. E a piada desse episódio acontece exatamente porque há uma concorrência, né? Entre um aluno que está aprendendo inglês e o Joey, que é americano. Então, eles fazem essa concorrência para saber quem sabe mais inglês e conquistar a student. Bom, agora vocês vão continuar assistindo o episódio, o restante do episódio, e a professora faz uma pergunta. Eu não quero que vocês saibam, entendam a pergunta, tá? Eu quero só que vocês entendam o que a professora diz para o Joey. Tá? Ele vai fazer um erro, ele vai cometer um erro. E aí a professora vai dizer algo para ele. E essa mocinha aqui também vai falar alguma coisa. O que a professora e essa aluna, essa student, falam para o Joey? Vocês conseguiram, então, entender o que a professora diz quando ela pergunta para o Joey, né, para a sala toda, a pergunta que ela quer ter a resposta, e o Joey ele responde certo ou errado? Errado, né? E aí ela vai dizer o seguinte para ele, I'm sorry, it's not correct, it's not correct. Então aqui a gente tem o is, né, que é o nosso verbo ou está, e de novo o it, né? It's not correct. Tá vendo que aqui eu posso eliminar, fazer de conta que não existe na frase e dizer não está correta. It is not correct. I'm sorry. Sinto muito, mas não está certo. E aí a gente tem a colega, né? Student, que vai dizer o que para o Joey? Ok, então aqui vocês têm a primeira frase, né? A frase dita pela menina, né? Pela student. Joey, you're stupid. Como ele errou, ela disse Joey, you're stupid. Só que essa frase não está gramaticalmente correta, né? Joey, you're stupid, está errado. O certo seria dizer Joey is stupid. E é exatamente o que o Joey fala, né, para a moça. Só que quando ele fala isso, ele mostra que realmente ele é stupid. E essa é a piada do vídeo, né, do episódio. Bom, nós encerramos aqui a nossa aula e aí vocês viram que primeiro a gente falou sobre a questão da língua, né? A gente trouxe o inglês como língua internacionalmente falada, um termo que é novo para vocês, que é língua franca, né? Que é uma língua que a gente usa como instrumento de comunicação, de acesso à comunicação. Né? E aí a gente trouxe a língua inglesa para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Como é que eu falo algumas rotinas, algumas atividades que eu pratico no meu dia a dia. Né? E agora a gente encerra com alunos, né, num episódio do Joey de Friends, aprendendo a língua inglesa. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido.
acessem o site portal da escola, né? Acessem as aulas, as atividades e tenham uma boa semana. Caso tenham dúvida, não deixem de procurar também o seu professor. Abraço.